Nós iniciamos a nossa caminhada quaresmal, que vai nos conduzir para a celebração do mistério pascal, da Páscoa, da ressurreição, nesta última quarta-feira, com a celebração das cinzas. Ao mesmo tempo, foi feita a abertura da campanha da fraternidade, que coincide com o tempo quaresmal, que tem como tema neste ano fraternidade e educação. A campanha da fraternidade chama a nossa atenção para uma realidade que exige de nós uma conversão comunitária, que exige de nós um compromisso comunitário de transformação. O texto base da campanha da fraternidade nos propõe, de início, o episódio do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Os fariseus levam aquela mulher, acusada de cometer flagrante adultério e condenada ao apedrejamento diante da lei judaica, não só para ouvir uma sentença de Jesus, mas para colocá-lo à prova. Jesus não pronuncia uma sentença, mas Jesus manifesta uma maneira nova de agir. Ele não polemiza, ele não acirra os ânimos, ele não pensa no problema de modo isolado, mas escuta em silêncio, avalia a responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos naquele fato, procurando perceber quem os verdadeiros culpados, fazendo-os refletir sobre as fragilidades humanas às quais todos estão sujeitos. A atitude de Jesus diante da mulher adúltera nos demonstra o verdadeiro aspecto, sentido da educação. Educação não é condicionamento, não é adestramento, mas educar é estimular, é desenvolver, é orientar as aptidões das pessoas no meio em que elas vivem. É aperfeiçoar e desenvolver as faculdades físicas, intelectuais, morais. É preparar as pessoas para a vida. A educação não se limita apenas à transmissão de conhecimento e nem acúmulo de informações, mas a capacidade de conduzir a própria vida com sabedoria e amor. No episódio do encontro de Jesus com a mulher adúltera, nós nos damos conta do quanto é importante a atitude de escutar. Escutar é mais do que ouvir. Escutar exige proximidade, sem a qual não é possível um encontro verdadeiro. A escuta, portanto, determina o nosso fazer e a condição para falar com sabedoria e educar com amor. Não basta escutar apenas os sons que nos interessam, mas com o ouvido e o coração buscar a inteireza da realidade, com tudo aquilo que ela pode trazer. É a partir da escuta que nós nos damos conta da vontade de Deus e o caminho que podemos escolher. Nessa escuta, chama a nossa atenção hoje a realidade da pandemia do Covid-19, que exige de nós a capacidade de pensar numa maneira humanista de educar. Educar para viver em comunhão. Educar para conceber a democracia como um estado de participação. Educar para que nós possamos compreender que a realidade é um todo e que nós estamos profundamente interligados uns aos outros. As nossas atitudes, por mais isoladas que sejam, elas repercutem no todo do mundo.
elas repercutem, elas provocam consequências, não só para nós, mas para todos. Educar de forma integral, educar a mente, o espírito, educar para a fé, educar com fé e amor, com respeito pelas diferenças e, ao mesmo tempo, sensibilidade pela dor alheia. No campo da educação, nós nos damos conta de que, além dos pais e da família, uma aldeia inteira tem a capacidade de educar. Essa aldeia, em pleno século XXI, é formada por uma imensa rede social com abrangência global, que plasma o novo jeito de ser e de viver. Na perspectiva da fé cristã, a educação deve conduzir a pessoa a desenvolver as suas capacidades em vista do amor de Deus e do amor ao próximo, sem descuidar da promoção da vida, da dignidade humana, do cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, no horizonte da salvação. Quando se trata de educar uma pessoa, é fundamental levar em conta a dignidade da pessoa humana, única e irrepetível. A sua realização sempre no estado de comunhão, abertura para o outro, a sua responsabilidade diante da criação e a atenção constante que deve ter pelo bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento integral das pessoas. Cada família é chamada a ser uma igreja doméstica, pois ela é o lugar do maior aprendizado que toca o profundo do nosso ser. O Papa Francisco diz que essa responsabilidade deve ser assumida e realizada de um modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado, formando para os valores éticos, para a maturidade afetiva, o consumo consciente e o enfrentamento de situações de risco. O texto base da campanha da fraternidade chama a nossa atenção para alguns horizontes no campo da educação. Educar para a fé, para o diálogo e para o belo, o bom e o verdadeiro. Quanto à fé, o tema da campanha da fraternidade nos obriga a refletir sobre a sua transmissão às novas gerações. Não se trata de uma realidade fácil, mas exigente. Exige de nós criatividade, resiliência, exige de nós testemunho coerente da nossa fé. Quanto ao diálogo, o Papa Francisco, na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, a alegria da verdade, diz: o diálogo sem reservas, não como mera atitude tática, mas como exigência intrínseca, para fazer experiência comunitária da alegria da verdade, aprofundar o seu significado e as implicações práticas. O belo, o bom e o verdadeiro são os elementos fundamentais que caracterizam o valor ético das nossas escolhas e de nossas atitudes. A educação, portanto, não pode negar ou negligenciar a sua tarefa em fazer com que esses três fatores determinem as escolhas e condutas das pessoas na realização da sua formação e da sua missão, pois deles dependem a reta conduta e a sobrevivência da humanidade. Entre as propostas para o agir a partir do tema da campanha da Fraternidade 2022, quero destacar a iniciativa do Papa Francisco, que nos convoca para unir forças em vista de um pacto educativo global. Ele nos diz: a educação será ineficaz de seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza.
O texto base nos diz que precisamos educar para um novo humanismo, um humanismo solidário, capaz de construir uma civilização de amor. E para isso é preciso promover a cultura do diálogo, globalizar a esperança, buscar uma verdadeira inclusão, criar redes de cooperação. Cumpre a nós acolhermos o apelo da campanha da fraternidade deste ano e nos tornarmos agentes por uma educação integral, na busca de um novo modelo para o ser humano, a vida, a sociedade, o cuidado com a natureza. Com a leitura do texto base, nós encontraremos argumentos e pistas que poderão desencadear entre nós projetos que desencadeiem processos capazes de fazer com que a educação seja uma arte capaz de gerar homens novos para um novo mundo, para um mundo novo. Os meus votos de uma santa quaresma e que a campanha da fraternidade desperte em nós o sentido comunitário da nossa conversão e do nosso espírito de penitência. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre vós, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.